Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar a vocês um filme dramático de ficção científica americano de 2014, Os Jovens. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. No início do filme, Jerome Ohm, um adolescente, conta sobre a seca que atingiu vários lugares, inclusive o local onde mora atualmente. Anteriormente, quando ele ainda não nasceu, este local era uma área fértil e era plantada com plantas como trigo, hortaliças e assim por diante. Porém, desde que ocorreu o desastre da seca, todos começaram a sair daquele local e procurar outros locais mais férteis, para que possam contar com eles para continuar suas vidas. Ernest Ohm, pai de Jerome, estava convencido de que um dia a terra em que viviam voltaria a ser fértil, e ele e a sua família decidiram não abandonar a sua aldeia. Um dia, Ernest acidentalmente pegou dois ladrões tentando arrombar a área de armazenamento de sua bomba d'água. Aparentemente, os dois ladrões reagiram e atiraram em Ernest. Então um tiroteio eclodiu entre eles e matou os dois ladrões. Depois de terminar de enterrar os corpos dos dois ladrões, Ernest ligou a bomba d'água, mas aparentemente o poço havia secado e eles não conseguiram água. Então Ernest e seu filho foram para o campo com suprimentos para serem entregues aos funcionários do governo, onde naquela época estavam realizando um projeto de canal de água. Com um pequeno presente para os trabalhadores, Ernest espera que eles levem a água para seus campos, mesmo que seja só um pouco. Ernest estava muito confiante de que a terra ainda era fértil e só precisava de água para reanimá-la. Quando estavam prestes a voltar para casa, de repente o burro que carregava os suprimentos caiu e quebrou a perna. Como não havia outra escolha, Ernesto foi finalmente forçado a matar o burro para acabar com seu sofrimento. Jerônimo, que ficou triste porque seu burro havia sido morto a tiros por seu pai, então foi consolado e Ernest certificou-se de que eles conseguiriam um substituto melhor do que antes. Apesar de tudo isso, Jerônimo percebeu que sua família era apenas uma família pobre que morava em uma casa simples localizada no meio de um deserto árido. Eles também estão lutando para atender às suas necessidades alimentares diárias. Enquanto isso, Marie, a irmã mais velha de Jerome, ficou muito decepcionada com o pai porque ele nunca conseguiu um emprego que pudesse render muito dinheiro. No dia seguinte, Ernest e Jerome foram ao leilão procurar alguma coisa. Talvez encontrassem algo que ainda pudesse ser capacitado para ajudar no trabalho deles. Pode-se dizer que fosse um substituto para o burro que havia morrido. Eles participam de um leilão de um robô entregador que acabam ganhando de alguém chamado Flynn, que não é outro senão o namorado de Marie. Com o dinheiro emprestado, Ernest conseguiu comprar o robô e ao mesmo tempo pagar a esposa que está fazendo terapia porque ficou paralisada após se envolver em um acidente. Depois que tudo terminou, Ernest voltou para sua casa e parou no posto de gasolina para comprar alguns galões de gasolina para abastecer. Talvez porque estivesse com sede ou o que quer que tenha acontecido com Ernest, ele bebeu o resto da gasolina. Então Ernest conheceu uma jovem que segurava seu bebê. Ela parecia estar com sede e Ernest imediatamente lhe deu água para beber. Depois que chegaram em casa, Flynn apareceu de repente com a intenção de pegar emprestado o robô de transporte de Ernest. Parecia que Flynn realmente precisava do robô. Na verdade ele estava até disposto a pagar o aluguel. Então Ernest estava disposto a emprestar o robô, mas Ernest o ignorou. Então Flynn saiu desapontado. No dia seguinte, como sempre, Ernest e Jerome entregaram algumas mercadorias usando seu novo robô. Depois disso foram verificar a água do poço. Talvez houvesse água fluindo, mas aparentemente não havia mais água. Então Ernest deixou a tampa do poço aberta na esperança de que chovesse logo. Jerônimo era muito obediente ao pai. Sempre foi filial e nunca contradizia o que o pai lhe ordenava. Ernest então disse a Jerome que certa vez conheceu uma garota da idade de Jerome quando foi para a fronteira. A princípio Jerome não se interessou pela história, mas no final perguntou ainda como era o rosto da garota. Ao voltarem para casa, encontraram Flynn, indicando que ele acabara de conhecer Marie. Ao chegar em casa, Ernest repreendeu Marie, porque não gostava da atitude e da personalidade de Flynn. Ao ouvir que seu namorado estava sendo abusado verbalmente, Marie ficou com raiva e disse que realmente odiava o pai. No dia seguinte, Ernest e Jerome foram surpreendidos pelo seu robô de transporte que já não estava no seu lugar. Ernest foi imediatamente para a casa de Sam, mas aparentemente Flynn não estava mais lá. Sam disse que Flynn tinha ido de carro para as montanhas. Sem perder tempo, Ernest dirigiu-se imediatamente para as montanhas. Mas de repente alguém bateu em Ernest, fazendo-o desmaiar. Quando Ernest recuperou a consciência após um desmaio, Caleb, um dos trabalhadores, acusou-o de roubar parte do suprimento de álcool. Caleb parecia muito zangado e atacou Ernest,
Mas como Ernest também era um especialista em luta, ele conseguiu parar Caleb e saiu de lá carregando sua arma. Depois que Ernest caminhou o suficiente, ele acidentalmente viu Flynn dormindo com seu robô roubado. Ernest então amarrou Flynn e o levou até a casa dos trabalhadores para entregá-lo a Flynn, pois foi ele quem roubou as bebidas. No caminho, Flynn disse que estava com muita sede e não conseguia mais andar. Então Ernest foi forçado a deixá-lo ir e eles descansaram lá um pouco. Eles então beberam a bebida para matar a sede. Mas Flynn parecia ter um plano e não bebeu a bebida. Flynn então disse por que roubou as bebidas dos trabalhadores. Porque o governo havia tomado as terras de seu pai à força. E as terras foram entregues a Ernest, que era um residente local. Além disso, Flynn também ficou irritado porque Ernest não tinha capacidade de administrar a terra. Então a terra se tornou estéril. Curtir e se inscrever pode parecer simples para você, mas para nós é precioso. Curta, inscreva-se e pressione o ícone do sino para receber as últimas notificações. Obrigado por ser tão solidário. Quando Ernest começou a ficar bêbado, Flynn jogou uma pedra nele que o atingiu bem na cabeça, fazendo-o sangrar muito. Após o incidente, Flynn foi ver Marie. Ele agiu como se nada tivesse acontecido com Ernest. Suspeitando que seu pai não tivesse voltado para casa, Jerome foi procurá-lo até que finalmente conheceu Caleb, que disse que Ernest havia morrido porque foi arrastado pelo robô. Todos disseram que o incidente foi um acidente e ninguém sabia que Flynn era o cérebro por trás da morte de Ernest. Jerome teve tempo de desabafar sua raiva contra o robô, mas depois de alguns dias, ele finalmente começou a aceitar a realidade e começou a ajudar Flynn a administrar as terras de seu pai. Poucos dias depois, Flynn foi à montanha e acusou Caleb de matar Ernest. Para reforçar suas evidências, Flynn trouxe a faca de Caleb que Ernest havia carregado anteriormente quando os dois brigaram. Flynn disse que não denunciaria o incidente, com a condição de que Caleb drenasse a água para suas terras. Para encurtar a história, Flynn finalmente conseguiu canalizar água para a terra, como Ernest esperava anteriormente. Com seu conhecimento de manejo de terras, Flynn foi capaz de dar vida às terras estéreis, até conseguir criar um grande campo de trigo. Com seu conhecimento de manejo de terras, Flynn foi capaz de dar vida às terras estéreis, até conseguir criar um grande campo de trigo. Vários meses depois disso, Sam e várias outras pessoas foram até Flynn e pediram-lhe que entregasse o terreno ao banco, para pagar todas as dívidas de Ernest. Mas Flynn não queria desistir da terra e prometeu pagar imediatamente toda a dívida de Ernest com seu próprio dinheiro. Trazendo o robô de Ernest, Flynn conhece Robbie, seu amigo, que também é pai de Suos. Flynn disse que precisava de ajuda para encontrar alguém que comprasse o bebê, já que Marie nasceria em breve. Então, em essência, Flynn queria vender seu filho para que pudesse pagar todas as suas dívidas. Para encurtar a história, eles finalmente se encontraram com um sindicato de fornecedores de bebês adolescentes. Descobriu-se que Flynn mentiu para Robbie, porque ele não pretendia vender seu próprio bebê, mas sim o bebê de Robbie, ou seja, Suos. Percebendo isso, Robbie ficou bravo com Flynn, mas sem que ele percebesse, de repente pessoas do sindicato atiraram em Robbie, fazendo com que Flynn fugisse e deixasse o robô de transporte ali. O robô foi acidentalmente atingido por tiros, o que danificou seu sistema e no final o robô caminhou sozinho para algum lugar. No dia seguinte, Flynn e Marie ficaram muito felizes porque conseguiram pagar a dívida de Ernest sem ter que vender o terreno. Enquanto Jerome perguntava a Flynn para onde ele havia levado o robô, Flynn disse que o havia vendido para Robbie. Depois de vários dias caminhando sozinho, o robô chegou a algum lugar. Acontece que Calvin, o dono do lugar, é quem criou o robô. Calvin tenta entrar em contato com o rádio de Ernest. Parece que Jerome é quem atende a ligação. Calvin diz que o robô está em seu lugar. Por curiosidade, Jerome finalmente foi até a casa de Calvin com a desculpa de que estava indo ao hospital acompanhar sua mãe. Mas como a localização de Calvin era muito além da fronteira, Jerome não pôde cruzar a fronteira porque ainda tinha menos de 18 anos. Jerome acidentalmente conheceu Ana, a garota sobre a qual seu falecido pai lhe contou. Ana se ofereceu para ajudar Jerome a cruzar a fronteira, desde que Jerome estivesse disposto a pagar. Jerome concordou e então eles caminharam até finalmente chegarem ao local de Calvin. Quando Jerome lhe deu o dinheiro combinado, Ana devolveu o dinheiro e o deixou. Jerome finalmente se encontrou com Calvin e ele me mostrou todas as imagens anexadas ao robô. Depois que Jerome viu todo o conteúdo da fita, Jerome finalmente percebeu que, na verdade, durante todo esse tempo,
A pessoa que matou seu pai era Flynn. Para encurtar a história, a chuva que eles esperavam finalmente caiu com muita força. Flynn ficou feliz com a chuva, mas ficou chocada com a presença do robô que veio ao mesmo tempo que Jerome. Flynn argumentou que talvez Robbie tivesse deixado o robô em algum lugar para que o robô voltasse para eles. Quando Flynn e Jerome estavam caçando cervos em seu campo, Jerome de repente começou a apontar sua arma para Flynn, mas em vez disso atirou em um dos cervos, o que deixou Flynn um pouco surpreso com ele. Então Jerome disse que a arma estava quebrada e pediu permissão a Flynn para consertá-la. Mas quando chegou em casa, Jerome guardou a arma debaixo da cama. Enquanto eles jantam, Jerome diz a Flynn que acabou de receber uma ligação de rádio de Robbie que está procurando por Flynn. Ao ouvir isso, Flynn entrou em pânico porque pensou que Robbie ainda estava vivo. No dia seguinte, enquanto Flynn discutia questões agrícolas com seu pai, ele de repente recebeu uma carta de Robbie pedindo a Flynn que o encontrasse nas montanhas. Flynn então perguntou a Jerome sobre a arma de Ernest, mas Jerome disse que a arma estava sendo consertada. Então Flynn pegou apenas uma faca e foi ver Robbie. Chegando nas montanhas, Flynn tentou ligar para Robbie, mas ninguém atendeu. Logo Flynn caiu em um buraco fundo e quebrou a perna. Ele tentou pedir ajuda gritando, mas ninguém ouviu. Alguns momentos depois apareceu alguém que se aproximou dele e acabou sendo Jerome. Flynn finalmente percebeu que Jerome estava mentindo todo esse tempo, porque na verdade foi Jerome quem trouxe o robô de volta, e também escreveu uma carta falsa em nome de Robbie para que Flynn fosse atraído para sua armadilha. Flynn tentou explicar e pedir desculpas a Jerome, mas como Jerome já estava com raiva, ele ignorou e atirou na cabeça de Flynn com a arma que ele havia guardado antes. 2 dias depois, Mary ficou confusa porque Flynn havia desaparecido sem deixar rastros. Jerome ainda mantém em segredo o que realmente aconteceu entre ele e Flynn. Então Jerome apaga todo o conteúdo da gravação na memória do robô, para que ninguém saiba o que realmente aconteceu entre ele e Flynn. Jerome também tenta fazer as pazes com as memórias do passado e avança com seu robô transportador junto com o final deste filme. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir.